Uma boa tarde para vocês e um bom trabalho. E para quem está descansando, está trabalhando, bom repouso. E para quem está trabalhando, bom trabalho. Que Deus abençoe essa tarde do trabalho de vocês. E o que eu tenho, o que é que eu vou dizer para vocês? É uma mensagem que chegou, ó. É porque eu gosto de dar explicação, né? Porque eu tava olhando, ó. E vocês percebem, né? Então, ó. Eu vou soltar os sonhos, mas antes de eu soltar o sonho, eu vou confirmar para vocês em duas partes da Santa Escritura. Para o quê? Para que vocês saibam que tudo que os sonhos e revelações a gente tem que falar, não pode ficar guardando, né? Ó, Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O Senhor está dizendo aqui, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Então, você está falando duas coisas, que aquelas pessoas que têm sonhos, ela tem que contar, que é para divertir a casa dele. E essas pessoas que têm a palavra de Deus, vocês têm que abrir a boca com a verdade. Não pode, de maneira nenhuma, ficar com a boca calada, né? Então, Jesus está voltando, Jesus as portas, as pessoas com a boca calada, não pode. Agora, bora lá pro livro de Apocalipse. Mesmo que tu vai ler em Apocalipse, vou ler em Apocalipse, porque também está falando a mesma coisa desse versículo aí. É Jesus que mandou a gente para as igrejas para soltar o que tem escrito. Para soltar o que a gente tem visto. Ele manda, ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Senhor manda que nós afirme essas coisas dentro das igrejas, para que essas pessoas saibam que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. É mandado dele. Ó, entreguei para vocês, né? Agora eu vou soltar o que? Os sonhos. E com ele eu vou soltar Lucas. Ó. Foi mesmo em cima. Vou soltar Lucas 11. Ó. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá à direita dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu olhava para o Senhor, eu vi a lateralzinha do rostinho dele, vi o cabelo dele. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, eu já não estava mais dentro da minha casa. Estava lá no meio da rua, suspenso do chão, e eu olhando para baixo. Eu vi a rua de uma ponta ela a outra, com a rachadura aberta. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente. Quando eu tirei os olhos do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Quando eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. E eu me acordei. E é o que eu vou dizer para vocês. Essas pessoas não estavam com o mesmo corpo que nós estavam com o corpo transformado. E vou soltar o quê? Para confirmar para vocês. Ó. Mateus 24. Eu tô tentando aqui pegar mesmo em cima. Mateus 20, falta só uma folha. Mateus 24, deixa eu marcar logo aqui, que fica até melhor. Mateus 24 e o versículo 29, o 30, o 31. Porque tá falando justamente do que eu vi no sonho. Ó, e logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, ele estava juntando aquelas pessoas nos ares, o Senhor, né? Os anjos, né? Veio para a terra para pegar essas pessoas, entendeu? E entreguei para vocês.
Ó, vou só ler essa última, como é que chama? O último versículo, porque quase que eu não falo. O que está escrito nesse último versículo, no versículo 35, ele é muito importante para todos nós. Crente, porque não é crente, por afastado, para todos nós. Ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você está vendo? Ele deu garantia. Ó, deixa eu ler o restante dos versículos para vocês, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folha. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando veste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Entreguei para vocês. Sobre esse sonho, agora eu vou passar para outro sonho. Eu sonhei, glória a Deus, eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua. Era uma rua de subida, ele vinha descendo a rua. É uma subida mesmo, ele vinha descendo a rua, de pés descalço, com a coroa de espinho na cabeça, ele todo coberto de sangue. E ele vinha de cabeça baixa, com semblante de tristeza, ele vinha descendo a rua. Quando eu avistei ele, era uma rua de ponto de comércio, comércio tudo fechado. E não tinha ninguém com ele no meio da rua, ninguém, estava sozinho. E por cima da calçada, na hora que eu avistei ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou e eu me acordei. Algo que eu vou soltar pra você. Quando eu avistei o Senhor, que eu corri, que eu fui ao encontro dele, ele tampou a cabeça, ele tampou do joelho para baixo e o Senhor limpou. Ele limpou aqui do ombro até acima do joelho. O pano tava da cor de vinho, o pano que o transpassava na cintura dele. Quando eu abracei o Senhor, tava bem vermelhozinho. Por quê? Porque o Senhor limpou, que aquilo era o pecado do mundo inteiro sobre ele. Por isso que o Senhor limpou na hora, no momento que eu abracei ele. Quando eu me virei, eu vi ele completo. Mas quando eu abracei ele, quando eu corri, que eu fui ao encontro dele, que eu abracei ele limpou. Por quê? Porque era o pecado do mundo inteiro sobre ele. E quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, o que é que o Senhor quer me dizer com esse sonho? Você quer me dizer que está abandonado no Evangelho? Aí eu pensei assim, mas será que é isso que ele quer me dizer mesmo? Porque tem tanta igreja, como é que o Senhor pode estar abandonado? Aí eu entendi. É o amor de muitos esfriados, e principalmente o amor por ele, né? Pelo id dele, pregar o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, que não crê, então, já está condenado, né? É o que fala as Santas Escrituras. Ó, agora eu vou ler pra você, eu soltei esse sonho pra vocês, né? Agora eu vou soltar pra vocês o terceiro sonho. Eu dei uma paradinha, né? Antes de eu soltar esse sonho, eu vou soltar outro sonho, mas antes eu vou confirmar esse sonho que eu já soltei pra vocês, bora? Ó, aí em Apocalipse, que eu até marquei aqui, pronto, tá aqui em cima. Eu marquei pra mim ler pra vocês, tinha acabado, né? Ó, o Apocalipse 2, e o versículo 3, versículo 4, versículo 5, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. O Senhor está dizendo que ele gosta, ele ama o que as pessoas estão fazendo, os pastores estão fazendo por ele aqui na face da terra. Mas o Senhor tem algo contra vocês, o Senhor tem algo contra vocês. Olha o que é que ele tem algo contra vocês, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. O Senhor falou abertamente com os pastores. Se eles não voltarem a pregar o evangelho, chamar o povo ao arrependimento, então, tanto pastores como padres, se vocês não voltarem a fazer isso, vocês podem ter certeza que ele está vindo, ele vai vir contra vocês, né? A palavra do Senhor foi entregue referente a esse sonho. Até eu estava com as costas viradas para ele, porque foi quando eu me virei que eu avistei ele, entendeu? Mas só que eu já tô nas redes sociais pregando o evangelho, ainda tô na casa dele, chamando o povo, avisando da vinda dele, né? Porque quando o Senhor manda, a gente só obedece, entendeu? A gente tem que obedecer. Vou soltar pra vocês agora aqui.
Ó. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Para aquele tempo, para aquele povo, o sinal foi Jonas. Agora, para essa nossa geração, o sinal não é o Jonas, não. O sinal é Jesus de Nazaré, o que morreu lá na cruz do Calvário por nós. Se vocês escutarem o que está escrito e vocês se arrependerem, pode ter certeza que existe salvação. Mas se vocês continuarem com o coração endurecido, né? Bora para cá, ó. Porque portanto, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Você está vendo o sinal para nós, para nossa geração, desde aquele tempo que Jesus morreu até no dia de hoje, o sinal é ele. O sinal para nós é o Senhor. Ó, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Você está vendo? A rainha do sul, ela já se levantou, ela está no meio de vocês. Ela está perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento. O povo católico, que eles deixam as idolatrias de lado e vocês se voltem para o nosso Senhor, para o nosso Criador. A rainha do sul, ela já está no meio de vocês. Tá ela e tá os homens de Nevi, chamando vocês ao arrependimento, ó. A rainha do sul, ela tá no meio de vocês, perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento, ó. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará. Pois até do confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Então, você está vendo que a rainha no juízo, que é no livro do Apocalipse, no juízo, o Senhor levantou o quê? A rainha do sul. O Senhor levantou ela para chamar vocês ao arrependimento. Para chamar vocês, para que vocês se arrependam. O povo evangélico, o Senhor me mostrou em sonho o que é que a igreja dele está com falha. O Senhor me mostrou que vocês estão com falha sobre o que? A vaidade. A vaidade. Jesus está vindo. Se vocês não se arrependerem, o Senhor está vindo sobre vocês. E os homens de Nevi, ó. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará. Então, o povo, esses homens que o Senhor levantou, junto com a rainha do sul, então, esse povo, ele se levantou para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo, que o povo se volte para o quê? Para o início do evangelho. O início do evangelho, verdadeiramente, do jeito que era no início, entendeu? Ó, no juízo com esta geração e as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Para nós, da nossa geração, é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. A mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Agora eu vou soltar outro sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa, estava eu, a minha irmã e Jesus. E nós estávamos nessa casa e nós passávamos... Glória a Deus. Eu sonhei que eu estava numa casa. Vou repetir o sonho do início de novo. Eu sonhei que eu estava numa casa, estava eu, a minha irmã e Jesus. E a minha irmã, ela estava fazendo algo, não sei, se que eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho para vocês. E nós passávamos um tempo. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele. E ele se abaixou para pegar algo, né? E ele desapareceu no momento que ele se abaixou. Quando ele sumiu, eu disse assim, ele vai voltar. Eu disse assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Quando ele voltava todo de linho resplandecente. E naquele momento que ele voltou todo de linho resplandecente, glória a Deus. Naquele momento que ele voltou todo de linho resplandecente, ele chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Na hora que ele falou isso, ele só esperou eu dizer um sim. Na hora que eu falei um sim, ele desapareceu da minha frente. Aí eu me acordei. Aí o que é que eu tenho para falar sobre esse sonho para vocês?
Bora para Santas Escrituras? O que eu falei, eu vou soltar para vocês sobre a parte de que eu vou confirmar essa parte desse sonho, né? Eu vou confirmar ela aqui, no livro mesmo aqui de Lucas. Lucas 11, o versículo 31 para vocês, ó. E a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até do confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Você está vendo? O Senhor levantou a rainha do sul aqui. Ele levantou ela nessa geração. Para o quê? Para chamar o povo ao arrependimento. Entreguei para vocês. Mas eu vou soltar para vocês lá no livro de Cantares, embora? Esse sonho eu vou confirmar lá no livro de Cantares. Vou confirmar a vocês que ele estava mais eu nas redes sociais pregando o evangelho. Cantares 8 e o versículo... Cantares 8 e o versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Então, quando eu estava pregando o evangelho nas redes sociais, eu estava aqui, Jesus estava aqui do meu lado, pregando o evangelho para vocês. Esse último sonho que eu soltei para vocês, que nós passávamos um tempo nas redes sociais pregando o evangelho. Jesus estava do meu lado, pregando o evangelho, mas eu para vocês nas redes sociais. É o que eu tenho para soltar para vocês sobre o que? Sobre esse sonho, né? Confirmei lá, né, que ele levantou uma pessoa, a rainha do sul já está no meio de vocês, pregando o evangelho, chamando vocês ao arrependimento, chamando o ímpio, para que aceite o sacrifício que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário, chamando o povo evangélico para que renuncie à vaidade, chamando o povo católico que vocês deixem as idolatrias de lado, e também chamando a atenção dos padres, chamando a atenção dos pastores também, né? Os padres porque quebraram o mandamento do Senhor, que está escrito no livro de José. Deixa eu ler aqui para vocês. Mas eu vou chegar lá, ó. Ó. Põe a trombeta tua boca. Ele tá mandando falar. Ó, põe a trombeta tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, ó. Eles fizeram reis, mas não por mim. Construíram o príncipe, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram o ídolo para si, para ser destruído. Entreguei esse versículo para vocês. Para o quê? Para os padres. Eles fizeram o ídolo com as suas próprias mãos, mas eles fizeram para ser destruído por causa do que eles cometeram, né? Então, se quebraram uma aliança. Aqui no versículo 1, Oséias 8, versículo 1, tá dizendo que eles quebraram a aliança que eles tinham com o Altíssimo, né? Entreguei para vocês. E vou passar para o outro sonho, mas vou encerrar esse vídeo por aqui, que eu já soltei o quê? 3 sonhos para vocês. Vou fazer outro vídeo com o restante do sonho para vocês. Mas todos os sonhos que eu for soltar para vocês, antes eu vou soltar o que eu sempre soltava, né? Ó. Pronto. Eu vou voltar para vocês para soltar novamente os sonhos, tá bom?